Adivinha só? O universo pode realmente ganhar cicatrizes, assim como quando você cai de bicicleta. Pois é, vou te explicar o porquê. Antes do Big Bang, o universo era extremamente quente, denso e cheio de energia. E parecia que tudo estava indo bem até que tudo mudou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Então, o universo explodiu. Depois da explosão, ele se expandiu incrivelmente rápido. Nosso cérebro humano nem consegue perceber o quão rápida foi essa expansão. Algum tempo depois, o universo começou a esfriar. Conforme isso acontecia, cicatrizes gigantes e assustadoras cortando o espaço-tempo apareceram por toda parte. E se estudarmos bem essas cicatrizes, podemos até obter pistas sobre viagem no tempo. Hoje em dia, chamamos essas cicatrizes de cordas cósmicas. Elas são como estrias que aparecem quando a pele se expande rápido demais. Ou também podemos compará-las a rachaduras que se formam no gelo quando ele congela. Essas cordas provavelmente são muito finas, do tamanho de um próton, uma partícula subatômica com carga positiva. Sim, subatômico significa menor que um átomo. As cordas também são extremamente densas e podem se estender por anos-luz. Agora, imagina essas cicatrizes cósmicas flutuando pelo espaço, sem interagir muito com o que está ao redor. Quando duas cordas cósmicas passam uma pela outra, elas podem distorcer o espaço-tempo de um jeito que cria uma máquina do tempo. Se você viajasse por um determinado caminho ao redor dessas cordas, acabaria voltando ao ponto de partida em um momento anterior, ou seja, viajando para o passado. Agora, vamos admitir, essa ideia parece coisa de ficção científica, mas é sustentada pela teoria das cordas cósmicas, e a matemática por trás disso parece funcionar. Infelizmente, ninguém observou cordas cósmicas ainda, então, por enquanto, isso ainda é uma teoria. Em 1991, um físico propôs uma ideia de como as cordas cósmicas poderiam possibilitar a viagem no tempo. Se duas cordas cósmicas infinitas passassem uma pela outra em paralelo, elas distorceriam o espaço-tempo, criando um laço temporal. Esse laço permitiria que alguém viajasse para o passado. Ainda melhor, essa ideia não contradiz a teoria da relatividade geral de Einstein, que sugere que objetos grandes podem curvar o espaço e o tempo. Essas curvaturas no espaço-tempo poderiam permitir um atalho através do tempo. Seu agora famoso conceito de laços temporais fechados também ajuda a explicar como os buracos de minhoca poderiam funcionar. Então, um buraco de minhoca é basicamente um túnel teórico que conecta um lugar do espaço a outro. Algumas pessoas acreditam que, usando esses túneis, poderíamos criar atalhos para viagens incrivelmente longas pelo universo, o que nos permitiria visitar outros sistemas estelares e galáxias. Então, vamos supor que você conseguiu criar um buraco de minhoca e até acelerar uma das suas extremidades até quase a velocidade da luz, e depois a trouxe de volta para onde ela veio. Bem, nesse momento, essas duas extremidades já não estão mais sincronizadas. Uma está no passado e a outra no futuro. E se pudesse caminhar entre elas, estaria viajando no tempo. Você faria algo parecido pondo uma ponta do buraco de minhoca perto de um campo gravitacional poderoso, como o de um buraco negro, e mantendo o outro lado perto de uma gravidade menor. Dessa forma, de acordo com a teoria da relatividade, o tempo passaria mais devagar perto do lado com gravidade forte, e isso permitiria que uma partícula ou outro pedaço de massa permanecesse no passado em relação ao outro lado do buraco de minhoca. Ao mesmo tempo, se você decidisse criar um buraco de minhoca, teria que lembrar que eles são super perigosos. Eles podem colapsar de repente. É provável que sejam altamente radioativos ou você pode acabar entrando em contato com matéria exótica tóxica lá dentro. Mas vamos voltar à matemática por trás da ideia da máquina do tempo com cordas cósmicas. É verdade que ela é sólida, mas isso não significa que uma máquina do tempo assim seja possível ainda. Para usar esse método de viagem no tempo, precisaríamos atingir velocidades próximas à da luz, e isso pode ser impossível. De acordo com a relatividade de Einstein, quanto mais rápido um objeto viaja, mais energia ele precisa para continuar acelerando. Em outras palavras, ainda não temos a tecnologia ou fontes de energia para acelerar uma nave espacial a essas velocidades. A ideia de duas cordas cósmicas infinitas também é questionável, porque não podemos criar algo que seja infinitamente longo. Então, embora esse modelo de viagem no tempo seja matematicamente consistente, a natureza infinita das cordas tornaria esse modelo exato impraticável.
Ao mesmo tempo, alguns cientistas ainda acreditam que as cordas cósmicas são uma possibilidade melhor do que a maioria dos outros modelos, como os buracos de minhoca. De qualquer forma, antes de começarmos a considerar a viagem no tempo, precisamos descobrir as cordas cósmicas. Felizmente, há um grupo de astrônomos trabalhando para detectar ondas gravitacionais de baixa frequência, medindo sinais de um tipo de estrela chamada pulsar. Agora, os pulsares emitem pulsos regulares de ondas de rádio, e, ao medir pequenas mudanças no tempo desses pulsos, os cientistas podem detectar alterações sutis no espaço-tempo. Essas mudanças são causadas por ondas gravitacionais, que são ondulações no espaço-tempo. Até agora, só detectamos ondas gravitacionais vindas de buracos negros, mas em 2020 houve um sinal estranho que não parecia ter vindo de buracos negros. Pode ser que venha de cordas cósmicas. E aqui precisamos mencionar a teoria das cordas. De acordo com ela, o universo é composto por mais do que apenas as 4 dimensões do espaço-tempo. Existem dimensões adicionais que estão ocultas para nós. Além disso, os blocos fundamentais do universo não são partículas, mas pequenas cordas vibrantes. Essas cordas podem vibrar em diferentes frequências para criar diferentes partículas fundamentais. Essas cordas da teoria das cordas podem ter se estendido durante o universo primitivo e se tornado as próprias cordas cósmicas de que falamos. Nos próximos anos, talvez obtenhamos mais informações sobre elas com um telescópio espacial de ondas gravitacionais chamado LISA. Ele está previsto para ser lançado em 2035. Mas se os sinais captados em 2020 realmente vieram de cordas cósmicas, isso pode significar um avanço enorme na física. Nesse caso, a teoria das cordas se tornaria o modelo certo para entendermos o universo. Isso mudaria completamente a forma como pensamos sobre os blocos fundamentais da nossa realidade. Por outro lado, mesmo que os sinais não sejam de cordas cósmicas, essa descoberta ainda seria importante. Ela daria aos cientistas mais informações sobre como podem ser os sinais de cordas cósmicas no futuro. E embora ainda não estejamos no ponto de viajar no tempo, a descoberta das cordas cósmicas pode nos deixar um passo mais perto de entender os mistérios do universo e talvez até da possibilidade de viajar através do tempo. Agora, viagem no tempo é um tema popular na ficção científica, mas, na verdade, avançar no tempo acontece naturalmente. Neste exato momento, você está viajando para o futuro a uma taxa constante de 1 segundo por segundo. No entanto, os cientistas descobriram que essa taxa pode mudar dependendo da velocidade e da gravidade. A teoria especial da relatividade de Einstein explica que o tempo desacelera à medida que um objeto se move mais rápido. Ao se aproximar da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para você em relação a quem está parado. A teoria geral da relatividade inclui outro fator: a gravidade. Quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa. Perto de objetos massivos, como a superfície de uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, ou até mesmo a Terra, o tempo passa mais devagar do que longe desses objetos espaciais. Se alguém ficasse perto da borda de um buraco negro, onde a gravidade é incrivelmente forte, apenas algumas horas poderiam se passar para essa pessoa, enquanto milhares de anos se passariam para as pessoas na Terra. Se ela voltasse, teria efetivamente viajado para o futuro. E esse é um efeito real e cientificamente comprovado. Um exemplo real de viagem no tempo, embora em uma escala minúscula, pode ser observado em missões espaciais. Por exemplo, este cosmonauta passou um total de 748 dias a bordo da Estação Espacial Mir durante 3 missões diferentes. Como a Mir se movia em alta velocidade em relação à Terra, ela experimentou dilatação do tempo. Como resultado, ele envelheceu 0,02 de segundo a menos do que se tivesse ficado em terra firme. Agora, essa diferença pode parecer minúscula, mas mostra que o tempo passa de forma diferente dependendo da velocidade e do local. Mas enquanto viajar para o futuro é cientificamente possível, viajar para o passado é muito mais complicado e controverso, além de levar a paradoxos lógicos. Imagine que você joga uma bola de bilhar em uma máquina do tempo. Ela viaja para o passado e colide com sua versão anterior. Isso acaba impedindo que a bola entre na máquina do tempo logo de imediato, gerando assim uma contradição lógica.